Goiás, bom dia Brasília, bom dia Porto Alegre, bom dia Brasil e bom dia a todos que vão assistir mais uma aula. Essa aula de hoje é para você que é advogado e quer executar a função de advocacia corretamente. Independente se você é advogado trabalhista, tributário, penal, criminal e etc. Ou você que muitas vezes tem alguma causa na justiça e precisa de um advogado para te defender. E para você também que muitas vezes quer saber quando o advogado ele tem a procedência boa e você pode entregar a causa nas mãos dele e ele vai resolver ou não. A aula de hoje é o artigo 8º do Código, presta bem atenção, de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Código de Ética, eu tenho de qual mais estou lendo, em Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 8º, vamos ao resumo da aula? O artigo 8º diz assim: do Código de Ética diz que o advogado deve informar o cliente de forma clara e inequívoca quanto aos eventuais riscos de sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Presta bem atenção. O bom advogado é aquele que está falando no artigo 8º, o advogado ele tem que ter ética. O advogado de ética é aquele que ele deixa a situação bem clara para o seu cliente. Como assim? Porque tem advogado, o que ele faz? Ele pega uma causa de um cliente e muitas vezes ali o que acontece? O cliente vai, o advogado assim ilude os clientes falando: eu vou resolver o teu problema. E muitas vezes não resolve. Só que o advogado que tem ética, como diz no artigo 8º aqui, que é o Código de Ética relacionado à ordem, à disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, ela deixa bem claro que isso aqui é justamente para isso. É para o advogado agir dentro da legalidade. Bom, quem é aquele advogado que age dentro da legalidade? Ele pega uma causa de um cliente e muitas vezes ele fala: ó, dá para me resolver. Beleza, mas ele fala dentro dos trâmites legais da lei, dentro da ética de um bom advogado, um bom profissional, entendeu? E é aquele advogado que ele jamais vai iludir o seu cliente. Ele fala: bom, vou dar um exemplo de um crime penal aqui. Muitas vezes ele pega uma causa de um cliente, entendeu? E o cliente fala: eu quero que tu me bota na rua, mas o advogado ele é direto. O que eu posso fazer é pedir a sua liberdade provisória, a sua liberdade preventiva. Eu estou dando um exemplo do advogado penal e do criminal. Ou muitas vezes é aquele advogado que ele fala assim: bom, eu vou tentar o relaxamento de prisão. Eu vou tentar aqui um habeas corpus. Eu vou tentar para você aqui, o que eu posso fazer é isso e sem mais que isso no momento. Lá na frente eu posso fazer uma coisa melhor. Esse é o bom advogado. Porque o tanto de advogado hoje em dia no mundo que não fica iludindo o cliente. Não estou generalizando, mas é uma pura de verdade. Como assim? Muitas vezes ele pega a causa de um cliente e vou usar o direito penal e criminal. Muitas vezes o cliente dele cometeu um crime e ele sabe que não vai tirar o cliente da cadeia e fica iludindo o cliente dele e a família do cliente. Por quê? Porque é aquele advogado sem ética. Porque o advogado que tem ética, ele vai falar o quê? Bom, tu vai ficar detido, tu foi preso em flagrante. Na sua audiência de custódia, eu vou tentar a sua liberdade provisória. Bom, o advogado com ética é esse. Ou então é aquele advogado que fala: ó, porque o problema, o que eu posso fazer por você é tentar reduzir a sua pena. É tentar fazer o quê? Com que a justiça amenize por seu lado. Por quê? Porque as vítimas, ela tem prova contra você, a polícia tem prova contra você, entendeu? As polícias juntou todos os embasamentos, juntou todo o inquérito de investigação, tem todas as bases para te deixar detido. Dentro dos teus. Esse é o bom advogado. E por que eu falei para você que precisa do advogado? O advogado bom não é aquele que vai olhar o valor. É aquele que vai pegar a sua causa e ele vê o que pode fazer. Eu dei um exemplo no penal, mas isso serve para a área trabalhista, tributária, entendeu? Enfim, qualquer área e qualquer esfera do direito. Porque diz assim, ó: quando o advogado, olha que interessante, aceita defender os direitos os interesses do seu cliente, ele utilizará todos os recursos para obter sucesso.
O bom advogado é aquele, você que está com a causa na justiça precisando do advogado. Ou você que é advogado e quer exercer a função legalmente, como diz aqui o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 8º. É aquele advogado que ele vai fazer o quê? Como eu falei, Bici, primeira coisa que ele fala, ó, eu não dou a garantia que eu vou resolver teu problema, de cara, mas eu dou a garantia que eu vou usar todo o meu estudo, todos os recursos que eu tenho por lei, eu vou usar todos os respaldos que a justiça me dá, eu vou usar toda a minha, prerrogativa, muitas vezes, para tentar fazer alguma coisa por você, meu cliente. Agora, o que diz aqui? Utilizará todos os recursos disponíveis para obter o sucesso. O sucesso é ganhar a causa em favor do seu cliente. Conhecimento jurídico, como eu citei aqui, provas, teses, argumentos, testemunha e entre outros. Foi o que eu falei aqui. Olha agora interessante, porém, vírgula, em nenhum momento ele pode afirmar ao cliente que esta é uma causa ganha. Tá aí, é onde agora muito advogado roda. Porque quantos advogados que não faz isso? Ele pega a causa do cliente, muitas vezes sabendo que não vai resolver naquele dia, ele fala, não, com uma semana eu tiro você do sistema prisional. Com uma semana eu dou essa causa trabalhista, ganha para você. Tem advogado que faz isso com os clientes. Não são todos, mas tem muitos. Tem advogado que muitas vezes ele fala, Bici, não, me dá essa tua causa de pensão alimentícia que eu garanto que 3 dias eu resolvo. Aqui tá falando que o advogado ele tem que falar para o cliente o quê? Que ele vai usar todo o conhecimento jurídico, ele vai usar provas, ele vai usar teses, argumento, testemunho, mas nunca, jamais ele pode chegar no cliente dele e falar que a causa tá ganha. Então, quando você pegar um advogado para defender sua causa, independente do que for, ou por um familiar, independente do que for, esse advogado que vem com essas conversas, eu vou te dar a causa ganha, não. Advogado de boa procedência, você que tem uma causa do direito do inventário, questão de herança para receber, repartição de bens familiar, ou pensão alimentícia, ou causa trabalhista, advogado bom vai ser aquele que vai fazer o que? Olha, eu prometo usar todas as provas possíveis, eu prometo fazer o meu melhor, eu prometo juntar testemunha, teses, argumento, o conhecimento jurídico que eu passei anos dentro de uma faculdade para poder fazer você ganhar a causa. Mas desde já eu não posso afirmar a causa ganha. Esse é o bom advogado. Porque advogado que chega falando que já vai resolver tudo, eu sinto muito, isso aí é conversa fiada para boi dormir. Porque o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, o artigo 8º que eu estou lendo aqui para vocês, deixou bem claro. O advogado ele tem que dar o melhor, mas ele jamais pode afirmar que é o causa ganha. Sabe por que eu estou falando isso? É para evitar que muitas pessoas peguem mais profissionais para defender sua causa. Vamos dar um exemplo agora. Vamos dar um exemplo. Você tem um filho que ele cometeu um crime de homicídio. Estou dando um exemplo, uma suposição. Aí a polícia tem filmagem, a polícia tem testemunha, tem todas as provas, faz um pedido de expedição do mandado de busca e apreensão contra o seu filho. Um exemplo que eu estou falando. Aí você entrega a causa na mão do advogado, o advogado fala que Dias vai tirar ele da cadeia. Isso é mentira. Porque da mesma forma que o advogado teu, ele tem que provar, ele tem que convencer o jurídico, o judiciário a colocar teu cliente na rua, o que acontece? A polícia também, às vezes ela erra, acontece da polícia fraudar, forjar, tem isso. Mas na maioria dos casos, a polícia quando pede um mandado de prisão para a justiça e a justiça aceita o pedido do delegado que autua e indicia ou da polícia civil que está investigando, o que acontece? É porque tem prova, tem embasamento, tem indícios, tem todos os requisitos para deixar o seu filho preso, como eu dei de exemplo. Aí você acha que tem a polícia com provas, tem toda a vítima, testemunha ali com provas, ou conhecidos da vítima, que foi o seu filho que matou uma pessoa. Você acha mesmo que um advogado chegar falando para você que vai tirar seu filho de hoje para amanhã da cadeia, isso vai acontecer? Isso é conversa, gente. O bom advogado é aquele que fala, ó,
Ele foi preso em flagrante, mandado de prisão. Eu vou tentar o relaxamento de prisão. Eu vou tentar o habeas corpus para ele aguardar o júri popular na rua. Pronto. O bom advogado é esse, mas jamais vou afirmar causa ganha. Eu prometo que até chegar ao júri eu vou juntar provas, vou juntar evidências, vou tentar convencer o judiciário que o meu cliente é inocente, que vai confrontar as acusações policiais, as acusações das testemunhas da vítima. O bom advogado é esse. Porque quem tem curso de leis, quem tem faculdade de direito, quem já é advogado, quem é do judiciário, sabe muito bem o que eu estou falando. E você que não tem conhecimento, essa aula é para você entender quando o advogado ele vale a pena você passar a causa na mão dele ou quando não vale. Gente, tá vendo? Principalmente para você que está começando a carreira de advocacia ou do judiciário agora, ou você que está estudando para o dia C, ou você que já é e não estava seguindo o código de ética de disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo amor de Deus, seja um advogado ético, que faça o que está escrito no artigo 8º do Código de Ética de Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você estava sendo um advogado ético que não enganava cliente, continua com esse teu perfil. E se você é aquelas pessoas que não sabia como escolher o advogado correto para a sua causa, o bom advogado não é aquele que já garante para você que é causa ganha. Você puxa a procedência do advogado. É aquele advogado que fala, eu vou lutar, eu vou fazer de tudo, eu vou dar das tripas ao coração pela tua causa, mas eu não posso garantir causa ganha. Porque o advogado ele corre, ele faz petição, ele defende, mas questão de causa ganha ou não, quem dá é o judiciário. Então se o advogado falar que é causa ganha, ele já está querendo tomar o lugar do juiz e do promotor de justiça. O advogado não é juiz. O advogado defende, o advogado pede, o advogado recorre, o advogado faz a defesa do seu cliente, tenta convencer o judiciário. Mas jamais advogado que falar que causa ganha é causa ganha, sai fora desse advogado. Essa foi a aula de hoje e eu estou falando na esfera do direito penal, criminal, trabalhista, tributário, de inventário e qualquer aspecto. Valeu Brasília, valeu Goiás, valeu Porto Alegre, valeu Brasil. Dê o like, comente na aula e compartilhe o máximo possível para pessoas que querem ter conhecimento de um bom advogado na hora de escolher, para pessoas que vai seguir carreiras jurídicas, policiais e para você que vai advogar também, ou para você que tem um familiar preso ou detido, independente do crime que for. Até mais e até a próxima aula, se aquele lá de cima permitir. Tchau, tchau.